Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando agora no início da nossa semana de painéis aqui do GS Talk. Hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre auditoria interna, mas dessa vez a importância e os objetivos da auditoria interna nas empresas do segmento de previdência e seguros, né, e resseguros, né? Eu não vou tentar explicar o que é cada um deles, vou deixar para os nossos amigos especialistas aqui, a Carolina Tavares, que é gerente de auditoria interna, né, lá na FAPS, que é a empresa de previdência, e aí ela explica direitinho, senão eu vou acabar me confundindo, né? Fundo de pensão voltado para atender o pessoal lá do BNDES, e o Tiago Trindade, é gerente de auditoria interna na Austral Holding. Aí eu vou deixar ele explicar também qual que é o segmento, qual que é a abordagem. Acredito que daqui a pouco vai entrar aqui com a gente também a Kelly Ribeiro, né? Ela é consultora de GRC e privacidade lá na Stefanini Cyber, e logo em breve ela deve estar entrando aqui com a gente para poder falar um pouco, poder contribuir do ponto de vista de cibersegurança dentro desses processos de auditoria interna, dentro de tudo que for dito aqui, ela vai também tentar contribuir com um viés ali de cyber, tá? Então, primeiramente vou me apresentar, depois vou passar a palavra para a Carolina, para o Tiago, para eles se apresentarem, falar um pouquinho da carreira, da área que eles representam, da empresa. Fiquem à vontade para se apresentarem da forma como acharem melhor. Se quiserem uma apresentação mais sucinta, fiquem à vontade. Se quiserem uma apresentação mais ampla, falar dos dogs, dos pets, da família, fiquem totalmente à vontade, tá? Meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui na Perint. Já estou na Perint aqui há 5 anos, inclusive completei meu 5º ano na semana passada, mas tenho uma jornada aí na área de auditoria interna, né, de quase 20 anos, né, e aí em abril de 2020 acabei migrando aqui para a área comercial na Perint e desde então estou aqui, né, ajudando a Perint aí na alavancagem dos negócios, né, podendo oferecer ferramentas de GRC, de auditoria interna, atendendo as melhores práticas do mercado, tá? Então, por favor, Carolina, pode se apresentar, depois Tiago, fique à vontade para se apresentar. Se a Kelly entrar nesse intervalo, eu já passo para ela se apresentar também. Caso contrário, volta para mim aqui para fazer algumas considerações iniciais aqui sobre o evento de hoje, combinar algumas regras e aí depois a gente começa. Bom, como a Kelly já apareceu, Kelly, fazendo aqui as apresentações, então primeiro eu pedi para a Carolina se apresentar, depois o Tiago, e por último você se apresenta também. Carol, fique à vontade. Boa tarde, Bulba. Meu nome é Carolina Tavares. Eu comecei nesse mundo aí de auditoria e riscos há 15 anos na Deloitte, era da parte de consultoria de riscos. Depois eu passei pela White Martins, já olhando a parte de controles internos, pela Prudential como auditoria interna, e hoje eu sou gerente de auditoria interna da FAPES, que é o fundo de pensão do BNDES. Aí que a gente tem uma diferença do regulador, né? Então, eu falo sobre previdência na FAPES, meu regulador é Previc. Nas entidades abertas de previdência, o regulador é a SUSEP, mas no final de linha a gente vai falando sobre a mesma coisa, sobre a previdência. Eu também sou membro, né, do Comitê de Avaliação do IA, faço parte da Comissão de Auditorias da ABRAP, e hoje queria reforçar também que a minha participação aqui é para falar um pouco sobre a minha vivência pessoal, profissional, mas em momento nenhum eu estou reforçando a minha opinião, ou um reforço a qualquer posicionamento institucional, tanto da FAPES, do IA ou da ABRAP, e nem a qualquer tipo de endosso a qualquer produto oferecido por painelistas ou pelos patrocinadores. Então, acho que é isso. Eu estou muito feliz com o convite, Buba. Obrigada mesmo. Estou animada. Acho que vai ser uma discussão bem legal. Estou animada de dividir o painel aqui com a Kelly, com o Tiago. Tiago, quando se apresentar, vocês vão ver que a nossa história aí se encontra em alguns momentos. A gente já se cruzou na Deloitte, já se cruzou na Prudential. Então, estou muito feliz aqui de dividir esse painel com o Tiago também.
Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Thiago Trindade, eu sou o responsável aqui pela auditoria interna da Austral. Eu tenho um pouco menos de tempo de vivência aí nessa estrada que a Carol, tem 10 anos de experiência no mercado, a maior parte em seguros e resseguros, realmente. Comecei lá atrás na Deloitte, assim como a Carol, no setor de serviços de riscos, especialmente para a indústria financeira. Fiquei lá aproximadamente 3 anos. Depois eu passei para a Prudential, onde encontrei a Carol de novo, né, e a gente trabalhou juntos lá. E hoje a gente continua caminhando juntos aí na auditoria interna, ela na FAPES, eu aqui agora na Austral, que é uma empresa de seguros e resseguros. Então, é um mundo que talvez para alguns seja um pouco desconhecido, mas tive o prazer aí também de conhecer e de gostar também desse mercado. E, bom, tenho, tenho além dessa experiência, falando um pouco aí da vivência pessoal, sou casado, tenho duas filhas, que são as nossas inspirações todo dia, né? Inclusive como auditores, para a gente manter a integridade e sermos bons profissionais aí todo dia. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tarde, Kelly. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Meu nome é Kelly, tá? Eu sou gerente de gestão de riscos e compliance aqui na Stefanini Cyber. Eu estou atuando nessa área faz 18 anos, tá? Com foco em conformidade regulatória, gestão de risco, segurança da informação. Atuo em diversos nichos de mercado aí, em diversos segmentos, já atuei, tanto em seguradora como bancos, tá? Durante a minha trajetória, eu tive a oportunidade de implementação de controles, implementação de ISO 27001 nessas seguradoras, né? A conquista de uma certificação ali. Desenvolver e implementar planos de riscos dentro dessa área. Também atuei bastante com planos de continuidade de negócio. Então, eu tenho uma ampla experiência aí, em diversos ramos, em consultoria. Estou aqui hoje para a gente bater um papo, né, com vocês e trocar um pouquinho dessa experiência, tá? Legal, Muito obrigado. obrigada a todos pelo convite. Imagina, seja bem-vinda, Carolina, Thiago. Mais uma vez agradeço por estarem aqui dividindo esse painel. Então, primeiro aqui eu vamos combinar, vou explicar para o pessoal aqui, para vocês, pessoal, como é que vai ser a nossa dinâmica hoje, tá? Combinar algumas regrinhas aqui, para que a gente consiga cumprir a nossa agenda. Eu não sei se dentro daquele script que a gente elaborou com tanto cuidado e carência, a gente vai conseguir cumprir 100% dele, porque ele está bem detalhado. Dá para começar uma tese de doutorado em auditoria interna no setor de seguros e previdência, se a gente conseguir responder 100% daquilo, viu, Carol, Thiago e Kelly. Mas acho que é um bom direcionador, tá? Então, assim, o nosso evento, ele está previsto para ir até às 15 horas, tá? A gente coloca até às 15h15, porque se eventualmente a gente estiver discutindo algum tema, explorando alguma coisa, só para a gente não cortar a linha de raciocínio na metade, e quando chegar ali por volta das 15 horas, a gente já começar a dar aquela desacelerada e nos prepararmos para finalizar o evento pontualmente às 15h15. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Até explicar para o pessoal. A gente criou antecipadamente um roteiro, né, com algumas perguntas. A gente vai um pouco diferente do que a gente costuma fazer, onde a gente pega uma determinada questão e replica a mesma questão para todos os painelistas. Aqui, como o pessoal, apesar de estar envolvido de certa forma com esse mercado, né, de previdência e seguros, a gente acabou direcionando algo mais específico para a área de atuação, para que a pessoa possa responder com bastante propriedade e com bastante detalhe daquilo que está sendo questionado. Então, eu vou trazer um tema. Dentro desse tema, eu vou chamar uma pergunta e vou direcionar para a pessoa, e é assim a gente vai fazendo. Por exemplo, vou mandar uma pergunta para a Carol, assim que ela concluir a resposta, concluir a observação dela, volta para mim, eu direciono a pergunta para o Thiago, e a gente vai fazendo dessa forma, tá? Caso vocês queiram, né, o pessoal que está participando aqui, caso queiram participar, pode usar lá o Q&A, né, para poder mandar suas perguntas, suas observações. A única coisa que eu peço é que para vocês tentem mandar perguntas direcionadas para os temas que está sendo discutido naquele momento, para que a gente não fuja um pouco ali da linha de raciocínio do que está sendo conversado, do que está sendo apresentado, para responder um ou outro questionamento. E se assim for feito, a gente vai tentar pescar ali o melhor momento
para trazer a pergunta para os painelistas poderem responder. Normalmente, acaba tendo bastante pergunta, a gente não consegue passar por todas, e aí se alguma das perguntas do pessoal deixar de ser respondida, por favor, não se sintam mal, não é pessoal, é por uma questão de tempo para a gente não perder aqui a nossa linha de raciocínio, tá? Então, dando sequência aqui, aqui no chat já está o perfil do LinkedIn de todos os participantes aqui, mais para o final do evento, na verdade no meio, né, o Gabriel do nosso Media Market, ele vai mandar uma pesquisa para vocês, né, uma enquete para saber se vocês gostariam de conhecer um pouco mais sobre a Perint, conhecer a nossa plataforma, como que a Perint pode ajudá-los tanto nos processos de auditoria, de risco, de controle, de compliance, enfim, em determinado momento o Gabriel vai mandar esse questionário para vocês. Eu já queria aproveitar também, logo no início, avisar que a gente está com uma pesquisa de uma avaliação de maturidade dos processos de auditoria interna. Foi uma pesquisa que a gente lançou 2 semanas atrás. Acredito que a gente vai aceitar a resposta dessa pesquisa até o final de abril, para que no mês de maio, no mais tardar junho, a gente consolide todas essas respostas, monte o material, monte ali a matéria e divulgue nas nossas redes sociais e no nosso site da Perint também. Tá? Então, se vocês quiserem responder, o checklist já está aí no chat, fiquem à vontade. Tá? Então, para a gente começar aqui o nosso tema, o nosso bate-papo, antes da gente falar especificamente do setor, eu queria saber, principalmente da Carolina e do Thiago, que trabalham com auditoria interna direto, o que vocês entendem, qual que é o papel da auditoria interna e qual que é a responsabilidade da auditoria interna nesse segmento onde vocês atuam. Eu sei que o papel da auditoria interna é importante em qualquer segmento, em qualquer área, mas gostaria que vocês comentassem o que vocês entendem no segmento onde vocês atuam, pelo forte teor de regulação. E depois, se a Kelly também quiser contribuir com a experiência que ela teve como auditoria ou dando suporte para essas áreas, fiquem à vontade também, tá bom, Kelly? Vamos começar pela Carol, depois a gente passa pelo Thiago e finaliza com a Kelly. Vamos lá. O objetivo da auditoria, eu acho que é o que você falou, vai ser sempre o mesmo, mas não vai ser limitado a um escopo específico. Então, a gente está aqui para emitir relatório, auditar processos, esse vai ser o básico, eu acho que é o que a administração está esperando da gente. Mas acho que o auditor tem que ir além. Então, a gente precisa ser um elo ali entre a execução e a estratégia. A gente precisa entender o que está acontecendo dentro da empresa e conseguir traduzir esses riscos para a gestão. Então, eu falo que o auditor tem que ser bilíngue. Ele precisa falar ali a linguagem da gestão e traduzir esses riscos de forma útil. Não adianta a gente entregar um relatório técnico, bom, denso, se a gestão não conseguir entender o que aquilo quer dizer. Então, o regulador vai vir ali com 1000 questões, a auditoria vai vir com 1000 questões, a gente vai falar sobre riscos, e sempre de forma muito técnica. Então, a auditoria precisa se aproximar da gestão, precisa fazer esse elo e entregar esse relatório com valor. Então, a gente precisa realmente conseguir fazer com que a gestão entenda os riscos que o regulador está falando, que a auditoria está falando, para não simplesmente implementar porque o regulador mandou ou porque a auditoria mandou. É importante que isso esteja bem correndo no sangue ali de como fazer e de por que está fazendo, por que você está trazendo essa proteção a mais para a entidade, né? Acho que principalmente na previdência que a gente lida com uma expectativa de longo prazo. Então, você começa lá no início da sua carreira a poupar para você ter uma previdência complementar lá no final da sua vida, né? Quando você já pensar em se aposentar. Então, quando você lida com expectativas de longo prazo, com um regulador que fica ali em cima de você, com uma responsabilidade social grande, como é na Previdência, o auditor tem que ter esse papel mais estratégico, né? Cada vez sair mais do checklist, do manual, para entregar valor. Acho que só assim a gente consegue ter um diferencial frente às outras áreas e se manter relevante aí. Legal, obrigado, viu, Carol? Complementando a visão da Carol, desse ponto de vista estratégico, né, o auditor ele tem que entender o contexto que a companhia está inserida ali, né, como ela mesmo falou, a gente tem o objetivo final, se a gente for olhar lá no IA e o que está escrito lá muito bem, o objetivo é um só, a missão é uma só, né, mas se a gente levar isso para a essência e aplicar no dia a dia, a gente tem que não só agregar valor, mas proteger o valor da companhia, né? Então, a gente tem que emitir relatórios que são contextualizados, que têm
que tenha um efeito no final do dia produtivo para a companhia. Não aquela. Não, a gente tem que afastar da visão do auditado, da segunda e da primeira linha, aquela visão de antigamente que a auditoria era o policial mau que vinha ali para poder castigar e que o cara tem meta de dar X pontos por auditoria. A gente tem que afastar um pouco essa visão e construir realmente uma relação de parceria, um relacionamento que envolve muita comunicação, que envolve entender realmente o contexto que a companhia está para poder fazer tudo, desde o plano anual de auditoria até você saber no que você tem que focar em cada auditoria, e trazer as respostas para as perguntas que os executivos têm na cabeça, né? Então, qual é a sua preocupação número um hoje? É cyber. A sua preocupação número um hoje é algum risco mais estrito do negócio, subscrição, sinistro? Então, o que que eu posso dizer para você, que posso trazer de dados, inclusive, de números, que vão mostrar se esse processo está assegurado ou não? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer como mensagem mesmo, como auditor, e dar o conforto para quem recebe o relatório, né, os executivos, tanto dentro da companhia, quanto também para o comitê de auditoria e para o conselho, um nível de asseguração que deixa eles confortáveis, e no final do dia o investidor também fique confortável, né? Então, acho que passa bastante por essa visão holística, estratégica, bastante comunicação e conseguir contextualizar e entender o que que é importante para a companhia. Uhum. Complementando aqui, eu também né, Seu compartilho áudio está um pouco baixo, Kelly. Se você puder aproximar o microfone um Tá pouco. bom, vamos lá. Melhorou para vocês? Então vamos lá. Eu compartilho da mesma informação, da mesma opinião, tá? E acredito também que o parecer do auditor vai além, né, de um parecer só ali na avaliação dos controles, e sim entender o contexto que a empresa está inserida, né? Qual que é o contexto daquela empresa? Quais são os processos? Quais são os riscos? Para sim emitir uma opinião, não uma opinião balizada somente em controles e regulamentações. Eu acho que a empresa ganha muito com isso se ela tivesse overview para o lado do auditor, né? Ali. De trazer um conhecimento sobre aqueles processos que ele está auditando, quais são os principais riscos, como aquele risco pode se materializar dentro da organização, tá? E conseguir com isso, né, ali agregar valor para o negócio, tá? É uma atividade muito importante dentro das companhias hoje. Legal. Na minha experiência, até estava comentando com a Carol, trabalhei em empresas do setor de logística, varejo, indústria, enfim, e uma das minhas experiências mais ricas, né, onde eu fui mais exigido do ponto de vista de curva de aprendizado, de entendimento dos processos, foi no setor do varejo. Foi a minha última experiência como auditor. E uma coisa que acho que é o que os auditores têm que ter muito bem definido e têm que buscar isso todos os dias, é que todos os trabalhos, a sua forma de trabalho tem que estar muito alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, né? Acho que esse é o ponto de partida. E, obviamente, toda a parte de avaliação de risco, considerando as principais preocupações da companhia. E lá, essa empresa ela era muito preocupada com o sucesso e a experiência do cliente. Normalmente, o varejo é isso, né? O varejo ele não vende o produto, ele vende experiências. Então, todos os processos estavam muito bem direcionados para a experiência e satisfação do cliente. E como auditor, eu acabei absorvendo essa cultura e comecei a colocar isso dentro dos meus trabalhos, na época que eu fazia, para ver, legal, vou auditar isso aqui tem impacto na experiência do cliente? Tem. Então, vamos olhar também. Se não tem, vamos buscar, procurar por que não tem e onde que a gente pode apoiar esse objetivo macro da empresa, objetivo estratégico, para a gente poder apoiar de alguma forma e tentar mostrar. Não, quando a gente tem, o que o Thiago falou, né? A gente acha que o auditor é pago por ponto de auditoria interna. Não. O objetivo no final do dia é ser o braço direito da administração para trazer ali um nível de conforto sobre a eficiência da estrutura de controles internos. É que às vezes ela não é tão eficiente assim, né? Então a gente acaba tendo que reportar. Mas, assim, é bastante prazeroso quando você vai fazer a avaliação de um processo crítico e você chega com um relatório onde você não tem nenhum ponto, você tem pouquíssimos pontos relevantes. Mostra que a empresa está comprometida em fazer a lição de casa, né? Então, o que eu gostaria
queria contribuir a isso também, estar sempre alinhado com os objetivos estratégicos, até porque no final do dia, a partir do momento que você está totalmente alinhado, conectado, você vai começar a ter mais visibilidade e vai começar a ter mais apoio da administração, porque vocês estão falando a mesma língua, né? Então, aqui passando para o próximo, tem a Mariana Degen, ela mandou aqui uma pergunta que é em relação à conexão entre riscos e auditoria interna. Eu vou deixar essa pergunta aqui para o próximo bloco, que é onde vai falar como que a auditoria interna pode apoiar a área de gestão de riscos e controles internos. Aí acho que vai ficar um pouco mais claro para você, tá bom? Então, a próxima pergunta que a gente tem aqui é falar, né, por conta do nível de complexidade dos processos do segmento que vocês atuam, pelo alto nível de regulação, entender quais são os principais desafios de vocês no dia a dia dos trabalhos, seja o próprio nível de complexidade dos processos, a necessidade de treinamento, de atualização ou até de compreensão dos processos que estão sendo avaliados. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco qual que é o nível de complexidade, quais são os desafios e o que vocês têm feito no dia a dia para contornar essa situação. Acredito que aqui com a gente deve ter profissionais de auditoria de risco que atuam no mesmo setor, talvez até em começo de carreira seria bom ouvir a palavra de vocês, já que já tem uma carreira, já tem uma experiência na área. Vamos começar pelo... Agora, gente, aqui a dinâmica está diferente. Então, agora eu direciono a pergunta. Tá? Então, primeiramente para o Tiago. Tiago, no caso das seguradoras, a previsão é realizada pela SUSEP. Como a auditoria interna na Austral lida com a exigência desse órgão e quais são as particularidades do setor de seguros que impactam diretamente nos trabalhos da auditoria interna? Bom, como você falou, a regulação da SUSEP sobre as seguradoras, ela é bastante densa, né? São centenas de normas que estão em vigor aí, algumas específicas sobre gestão de riscos, tem uma específica que dita a atividade de auditoria interna, isso aí é até bem recente, né? Antigamente a auditoria interna no âmbito de seguros e resseguros, ela estava inserida dentro de uma norma de controles internos, e por muito tempo foi assim, era só um conjunto ali de artigos. Hoje ela tem um capítulo inteiro dentro de uma regulação da 416, que estabelece ali os requisitos mínimos da atividade de auditoria interna, estabelece restrições, inclusive, do que o auditor não pode fazer, ele não pode participar da implementação de processos e por aí vai. São restrições, são diretrizes bem principiológicas e que estão relacionadas a todos os princípios que a gente já conhece de IA, né? Especificamente de SUSEP, né? Existem, como eu falei, centenas de normas, algumas delas estabelecem periodicidade de revisão de processos aqui dentro da companhia, né? PLD, ouvidoria, e BDPO, que é o Banco de Dados de Perdas Operacionais. Então, existem uma série de regulamentações que a gente precisa auditar anualmente ou periodicamente, semestralmente, por aí vai. E essas precisam sim estar incluídas, né, no nosso plano anual, e as outras demais a gente contextualiza isso dentro de cada trabalho de auditoria, né? Naturalmente, você não consegue fazer só uma auditoria de conformidade, são muitos itens, né, e a gente precisa conciliar a questão regulatória junto com a parte estratégica, que é o que a gente estava falando. Então, dentro de cada trabalho de auditoria, a gente insere os aspectos regulatórios para serem testados e analisados ali, né? Então, esse nível de refino entre a, o nível de governança que uma auditoria interna deve ter, ou que cada companhia de seguros precisa ter, também é algo que é pautado pela SUSEP, né? A SUSEP define ali, o CNSP, né, define uma segmentação. Então, as companhias elas têm um nível de requisito maior à medida que elas são mais relevantes no final do dia para dentro do mercado, é o que a gente chama de segmentação prudencial. Esses níveis vão de 1 a 4, onde o 1 é o maior nível. Então, quanto maior o nível, você tem requisitos maiores de existir o conselho de administração, comitê de auditoria, comitê de riscos, existência de uma segunda linha apartada entre conformidade e riscos. Então, a existência de um diretor específico para parte de controles internos, ao qual essas duas áreas de segunda linha se reportam. Então, existe uma série de requisitos também que aumentam o nível de maturidade, o nível de seriedade, vamos dizer assim, das funções, né, de auditoria e de gestão de riscos e compliance. Legal, perfeito. Legal, bem detalhado, as regras do jogo muito bem definidas, né, Thiago?
Não sabia, Sim. não tinha conhecimento. Bom, agora para a Carolina, a gente sabe que os fundos de pensão são supervisionados pela Previc. Como que é a relação com esse órgão regulador e quais desafios vocês enfrentam para garantir a conformidade e eficiência operacional, não só com essa entidade, mas com todos os processos que, obviamente, são supervisionados pela Previc? Bom, a Previc ela não é tão minuciosa quanto a SUSEP nessa questão da definição do papel da auditoria. Pelo Uhum. contrário, ela tem uma frase ali falando que seria bom a Previdência, a entidade fechada, ela ter uma área de auditoria. Ela tem basicamente duas linhas falando sobre auditoria, mas ela fala sobre os controles gerais das entidades. Então, muito parecido com a SUSEP, ela divide ali entre S1, S2, S3, S4, dependendo do tamanho, da robustez de cada fundo de pensão, ele vai ter que seguir ali algumas regras do jogo. E aí não vou ser repetitiva com o Tiago, funciona muito parecido, né? Acho que a SUSEP, Banco Central, Previc, eles funcionam sempre de forma muito parecida ali para atuar no mesmo ramo financeiro. Agora, os desafios que isso cria para a auditoria. Uma que a gente tem que ter um repertório bem vasto, né? Então, a Previc fala sobre temas muito complexos. Investimento, longevidade, etapa atuarial. E a gente precisa dialogar com essas áreas. Então, o auditor, ele precisa entender do negócio, além de entender ali o que precisa ser feito, ele precisa entender do negócio para ter esse diálogo com a gestão e conseguir ali fazer o seu trabalho de forma mais profunda, de forma que agregue valor, de forma que se antecipe ao regulador. Então, isso é um desafio bem grande. O outro desafio é que a gestão tende a botar a lupa ali só onde a Previc está regulando. Então, existe ali uma tendência natural a você ter uma prioridade para processos de investimento, processos atuariais, processos da própria Previdência, e ficar de lado algumas áreas que ficarem um pouquinho negligenciadas. Então, faz parte do papel da auditoria ter essa balança aí entre conformidade e estratégia. A gente vai estar junto com o regulador, isso também vai estar na nossa lupa, até porque o regulador olha para processos que são mais importantes, claro. Então, isso provavelmente vai aparecer no plano de auditoria da área de auditoria com maior recorrência, esses temas, mas a gente não pode negligenciar os outros temas. Então, faz parte da auditoria também, é um desafio a gente conseguir trazer ali para a alta administração, e aqueles temas também são importantes, que talvez o risco dele seja um pouco menor, mas quando a gente fala no médio e no longo prazo, isso pode trazer um efeito muito grande, né, para a entidade. Então, acho Legal. que vale essas duas questões. O auditor ele precisa ter um repertório bem grande, bem técnico, mas também precisa olhar a estratégia como um todo da companhia. Perfeito, Carol. Bom, agora, pegando aqui a opinião da Kelly, com a sua atuação aí na parte de cyber, o que você enxerga, né, na sua experiência aí, ferramentas tecnológicas ou os processos que podem apoiar ou podem ajudar, principalmente o time de auditoria interna, no cumprimento dessa obrigação regulatória? Eu sei que depois a gente vai ter mais para frente ali um bloco focado na parte de evolução tecnológica, aí provavelmente a gente vai falar de outros temas, mas dentro desse contexto de atendimento e de avaliação ali do contexto regulatório para apoiar a auditoria interna, que você entende que hoje o mercado pode oferecer, o que faz sentido? Tá. Nós sabemos que hoje a solução tecnológica ela se torna ferramentas muito importantes ali para lidar com a complexidade e evolução das regulamentações, né? Então, elas servem para que as empresas elas fortaleçam aí suas defesas, otimizem processos e mantenham a conformidade digital em constante mudança. Algumas, né, contribuições dessas soluções tecnológicas seria ali na automação e análise de dados, tá? Trazendo ali ferramentas para análise de dados, inteligência artificial, auxiliando na detecção de padrões, anomalias, grandes volumes de dados, que seria impraticável com métodos manuais, né? A gente sabe que é muita coisa. Temos as ferramentas DMS aí, que servem ali para organização dos arquivos, organização de procedimentos organizacionais, monitoramento contínuo, né? Um sistema de monitoramento em tempo real para identificação imediata de atividades suspeitas, acompanhamento contínuo de conformidade com regulamentações também pode ser usado. Gestão de riscos e conformidades, né? Uma ferramenta ali mostrando toda essa parte de gestão de riscos e conformidade dentro da empresa, quais são os principais riscos, o que precisa ser monitorado, em qual etapa, tá? E essas tecnologias, elas possibilitam ali a identificação de ameaças e a previsão de possíveis incidentes de segurança, um incidente de você não conseguir ali atender uma regulamentação.
Então, tudo isso está em resumo, ok? Legal, obrigado. Uma pergunta para a Carolina e para o Tiago. Hoje, esse contexto de avaliação de cyber, seja de privacidade de dados, processo, tecnologia, isso está dentro do escopo de trabalho de vocês? Está dentro da agenda de vocês? Ou isso é feito por uma outra área? Esse contrato especialista? Como que está esse contexto? E até aproveitando, depois, se vocês já quiserem complementar essa resposta, a gente vai para o próximo bloco, que é o apoio da área de auditoria interna, a área de gestão de riscos e controles internos, e, obviamente, ao processo de controles internos, não a área propriamente dita, mas como que a auditoria interna pode apoiar na avaliação da eficiência dessa estrutura. Então, como que se tem, como que vocês entendem essa parte de cyber, de privacidade de dados, quais são os riscos mais críticos, tanto relacionados à privacidade de dados, e como que vocês costumam apoiar e interagir com essas áreas para ter mais eficiência dos trabalhos. Eu já estou consolidando algumas perguntas, porque parece que não, mas a gente já passou 30 minutos aqui da nossa agenda, então se a gente não consolidar alguns temas aqui que são parecidos, né, a gente não vai conseguir cumprir a nossa agenda. E acho que um pouco do que for dito aqui responde à pergunta da nossa amiga Mariana, que ela falou que onde começa o trabalho de riscos e controles internos, onde começa da auditoria interna e como que eles se complementam, tá? Então, Carolina, eu não vou nem repetir as perguntas aqui, mas acho que já entendeu o objetivo. E se você puder responder dentro do contexto da Previdência, eu agradeço. Tá bom? Bom, na Previdência, essa parte de proteção de dados é realmente bem importante, né? A gente tem ali informações muito sensíveis. A gente tem dados dos dependentes, a gente já tem informações de saúde, as contribuições. Então, você tem dados ali que precisam estar bem protegidos. Então, a preocupação de cyber é muito importante, e não só em termos de tecnologia, né? De como esses sistemas estão blindados, mas também todo o processo. Por onde esses dados estão transitando? A cultura da empresa, como é que está em relação a isso? Você circula, coloca muita coisa no Excel, o Excel ainda não morreu, por mais que a gente tenha sistemas. Esse Excel vai para onde? Ele circula por e-mail, tem gente mandando e-mail para terminar o trabalho de casa, o que está indo nesses e-mails, como é que estão esses acessos. Então, o papel da auditoria também vem nesse contexto de aculturamento. Então, a gente tem esse olhar mais totalitário ali, a gente consegue olhar todo o processo do início ao fim e trazer um pouquinho dessa cultura também. Já na parte de analytics, que a Kelly falou, aqui a gente usa, a gente ainda não contratou uma empresa terceira, né? Você até comentou, e aí vocês têm dentro de casa, não tem? Então, a gente usa o Power BI, que é uma ferramenta interna, e aí, para quem quer começar, eu acho que vale você começar com ferramentas internas, com processos bem simples, então não adianta, se você não tem um especialista de TI na equipe, não adianta querendo arrebentar a boca do balão, mostrar um super resultado. Começa com processos simples, traz ali aquele resultado, começa a se entender com as ferramentas, começa a se entender com a área da TI, como é que você vai extrair esses relatórios, por onde eles vão caminhar, como vai ser, como você vai reportar. Quando você encontrar ali as anomalias, o que você vai fazer? Você vai precisar de um braço também para entender com a área de negócio se aquilo é uma anomalia, se é um falso positivo, o que aconteceu. Então, é bom começar por processos bem simples para você ir se entendendo com essa parte de analytics. E aí, como é que a gente não se sobrepõe à segunda linha, né? Acho que a pergunta também foi em relação a isso, né? Onde começa um, onde termina o outro. Então, a Exato. segunda linha, ela está ali para apoiar a primeira. Ela que vai definir o apetite a risco junto com as áreas, ela vai ajudar as áreas nesse entendimento de riscos, provavelmente ela vai criar uma matriz de riscos corporativos, uma matriz de riscos operacionais, e a auditoria vai se valer de todo esse material para estruturar o trabalho dela também. Mas lembrando que a auditoria tem uma visão independente. Então, talvez seja essa a confusão. Eles vão falar de riscos, a gente vai falar de riscos, mas de uma forma independente. Mas não é porque independente que é desalinhado. Então, acho que isso é muito importante. Até quando eu comecei nessa parte de auditoria, eu achava que, por que meu gestor não se alinhou com a segunda linha? Só ali conversar. Isso aqui é muito mais complexo do que parece. Então, quando eu virei coordenadora, que eu vi que não é só ir no cafezinho e conversar o que vocês estão fazendo, vamos seguir, ou pegar a metodologia deles e colocar aqui para dentro da nossa. Então, o alinhamento precisa de estratégia, você até falou sobre isso, né? Sobre como a auditoria vai estar alinhada com a estratégia. A auditoria precisa ter um planejamento estratégico, isso precisa estar sensibilizado no planejamento estratégico da auditoria. Como é que está o meu alinhamento com a segunda linha? Se eu estou conversando com ele, se isso é uma força, se isso é uma fraqueza, se é uma força, como é que eu potencializo isso? Se é uma fraqueza, como é que eu vou tratar isso para que a gente tenha um alinhamento melhor?
Então, isso precisa estar muito bem estruturado. A conversa não vai nascer ali no cafezinho, numa reunião ou outra, ou simplesmente numa troca de materiais. É preciso que as metodologias estejam alinhadas e o entendimento esteja alinhado. Não necessariamente a gente vai ter a mesma metodologia, mas a Uhum. área de auditoria ela precisa estar entendendo o que controles internos estão falando e vice-versa. Senão a gente chega no gestor completamente desalinhado. Eu vou chegar lá, falar para a primeira linha que isso é um risco moderado, vai chegar controles internos, vai falar que isso é um risco alto, ou a gente vai ter percepções totalmente diferentes, a primeira linha ou vai tornar a gente indiscreto, vai falar, eles nem sabem o que estão falando, cada hora chega um que fala uma coisa, ou ele vai ficar do lado da segunda linha, ou vai ficar do lado da auditoria, e a gente vai ter uma confusão completa. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo para não sobrepor esforços e para caminhar junto com a segunda linha. Senão a gente chega na primeira linha realmente com tudo muito confuso. Legal. Tem uma coisa que é importante, apesar de não ser tão comum, até em função da própria independência da auditoria interna, a necessidade da auditoria interna avaliar a estrutura de gestão de riscos e controle, não do ponto de vista de documentação, mas a forma como ela atua como segunda linha dentro das empresas. Será que a forma de trabalho dela está sendo eficiente? Ela está alinhada com os objetivos estratégicos? A matriz de risco está representando os processos mais críticos? Os controles estão bem desenhados, são testados, são avaliados, né, dentro de uma periodicidade que a gente julga irrelevante e suficiente. Então, apesar de não ser comum, né, é possível também que a auditoria interna faça essa avaliação independente da forma de atuação da área de controles internos. Eu sei que isso normalmente dá muita briga, né, porque, né, tem um pouco de vaidade dos dois lados, mas é um trabalho necessário para que a gente possa trazer o conforto necessário para a administração. No final do dia, o objetivo dessas duas áreas é garantir que a estrutura de controles internos seja suficiente para mitigar os riscos relevantes da companhia e atender os objetivos de negócio. No final do dia, a responsabilidade dessas duas áreas primeira, segunda e terceira linha dentro desse contexto de governança é esse, dar esse nível de conforto suficiente. Tá? Tiago, por favor, se aí você quiser ponderar sobre até no dia a dia, ali como que é essa integração, é aquilo que a Carol comentou, fique à vontade para falar também no setor de seguros e resseguros. Claro. É bem parecido com o que a Carol falou, que acabou de falar, no sentido de que é uma característica muito relacionada ao desempenho da atividade e tem poucas particularidades ali relacionadas ao setor em si, né? Aqui o exemplo prático, eu sento praticamente todas as vezes que a gente está aqui no presencial, eu sento muito próximo da gestora de riscos e conformidade. Então a gente tem uma interação ali no dia a dia, a gente precisa estar sempre conversando, né? As metodologias nossas passaram recentemente por um alinhamento, justamente para fugir daquilo que a Carol falou, de cada um estar falando num nível de severidade diferente. Então, a gente precisa procurar construir, enquanto profissionais, essa sinergia, né? Senão a gente, como a Carol bem falou, cria uma confusão. A gente realmente, como auditores, porque a gente vai ou ser muito pessimista, ser o cara que traz ali só a má notícia e de um jeito muito explosivo, e às vezes a segunda linha tem um entendimento diferente. Isso vai trazer uma confusão no sentido de para onde a gestão deve olhar, onde ela deve priorizar. Isso não é bom para a companhia, não é bom para as áreas, não é bom para os profissionais. Então, a gente precisa ter esse alinhamento, né, de metodologia, de comunicação o tempo todo. Precisa entender o que a segunda linha está fazendo em termos de projetos, de atuação naquele momento, e chamar também para junto. Às vezes a gente está fazendo uma avaliação e a gente precisa ali da ajuda do pessoal da segunda linha. Gente, chega aqui nessa reunião, por favor, vamos participar dessa aqui. E vice-versa, às vezes eles nos chamam também, a gente pode contribuir, deve, né, com esse chapéu consultivo, a gente tem esse potencial de contribuir e de ajudar a segunda linha também. Então, esse tipo de interação, ela precisa ser mais orgânica, a gente precisa afastar um pouco mais o medo, talvez, ali de ter essa interação, mas também mantendo a independência, como a Carol mesmo falou. No final do dia, a nossa avaliação ela é independente, ela vai para o conselho, que representa ali o investidor, e a gente precisa manter uma postura imparcial. Então, a gente pode contribuir, porque a gente roda a companhia toda, né? Então, a gente tem potencial de contribuir, a gente precisa estar alinhado também com a segunda linha,
no sentido de apoiar juntos a primeira linha, que é quem é o dono do risco mesmo, né? Tem companhias que a gente passa e fala, o pessoal fala, não, quem cuida de riscos é a segunda linha. Não, é a área de riscos. Não, você faz a gestão de riscos que estão dentro dos seus processos, então, que permeiam ali os seus processos. Então, nosso papel é conscientizar justamente essas áreas e apoiá-los no final do dia a gerir esses riscos, né? Legal. Kelly, você numa visão, às vezes, um pouco mais por cima, assim, como consultora, como que você Uhum. tem enxergado que o mercado tem lidado com essas interações entre primeira, segunda e terceira linha? O que você tem enxergado ali de oportunidade de melhoria? Ou que você percebe o quanto o mercado está evoluindo em realmente ter essas duas áreas separadas, mas se apoiando para poder cumprir com os objetivos, que foi o que a Carol e o Thiago comentaram aqui. O que a gente encontra bastante dificuldade nas empresas é a definição de papéis e responsabilidades, né? Tanto da primeira, segunda e terceira linha. Então, eu acho isso crucial, tá? Para o andamento dos processos. Sempre que a gente chega e vai falar, tá, mas onde que está definidas as responsabilidades? O que que vai fazer o primeiro? O que que vai fazer o segundo? O que que vai fazer o terceiro? E também essa comunicação dentro da empresa, né? Quem vai comunicar? O que foi, né, combinado? Onde existe um comitê onde que vão se reunir essas três áreas e vão estar ali discutindo o que que a primeira área fez, né, toda a parte ali de operação, de auditoria, o que que a segunda, como estratégia, definiu, o que que a terceira área vai informar para a diretoria, o que que ela traz de pontos para solucionar, o que foi definido pela primeira, né, o que foi os riscos, né, ali que foram identificados pela primeira, segunda e terceira área. Então, o que eu sinto hoje nas companhias é tanto essa parte de comunicação, falhas nesse processo e também na ausência de responsabilidades, tá? Legal, obrigado, viu, Kelly? Pessoal, eu acho que a pergunta da Mariana está respondida. Depois, se ela quiser se manifestar dizendo que está ok, fique à vontade, mas acho que foi bem respondida. E a Carolina mandou uma pergunta aqui, ela colocou aqui, a validação dos processos e controles, VPC, desculpe, gente, se existe essa sigla, eu particularmente não conheço, como que ela se relaciona com a auditoria interna e quais aspectos. Acho que quando a gente fala de validação de processos e controles, acho que é bem o que vocês comentaram aqui, né? Você tem, de repente, a primeira linha, que é a primeira responsável por garantir o desenho e a eficiência da estrutura dos controles internos que vão mitigar seus riscos, e a segunda linha, na parte de riscos e controle, dando esse apoio metodológico e consultivo para que isso aconteça. E a auditoria interna, de forma independente, fazendo essa avaliação dessa estrutura de riscos e controles internos e dos processos que estão por trás dessa estrutura. Então, acho que resumindo, acho que responde também sua pergunta, Caroline. Acho que é bem o que o pessoal comentou aqui. Uma área complementa a outra e no final do dia você tem a avaliação da eficiência dessa estrutura de controles e processos. Pelo menos dentro daquilo que está no escopo da auditoria interna, porque infelizmente não é possível cobrir todos os processos, né, Tiago e Carolina? A gente acaba priorizando aquilo que é mais relevante. E aí o nosso próximo bloco de perguntas, ele está relacionado ali a compliance, compliance e regulação. A gente tem 3 blocos ali de perguntas, que eu acho que se a gente for passar uma por uma, a gente vai finalizar o nosso tempo aqui e não vamos conseguir concluir. Então, um pouco parecido com o que eu fiz com a parte de riscos, aí eu gostaria de saber, na opinião de vocês, por ser um mercado altamente regulado, acho que junto com o setor financeiro de bancos e instituições financeiras, a parte de previdência e seguros é um dos mais regulados, né? Então, eu queria, já falaram um pouquinho ali dos objetivos, das dificuldades, mas como que é o dia a dia de vocês, né, do entendimento da complexidade dessa regulação e como que a auditoria interna apoia tanto a administração e, assim como a Carol falou lá no comecinho, apoia o próprio órgão regulador na execução dos trabalhos. Eu imagino que deve ter muito trabalho ali com viés consultivo, né, para vocês entenderem, interpretar e dar uma resposta adequada, mas queria que vocês explorassem e falassem um pouquinho mais disso, como que vocês dão esse apoio, esse conforto para a administração,
em dizer que a estrutura regulatória, pelo menos dentro do que está do escopo de vocês, está sendo atendida, e se não estiver sendo atendida, pelo menos está sendo identificada e reportada. Tiago, por favor, se você puder começar. Acho que a Carolina deu uma caída, né? Claro. É, puxando até um gancho do que eu falei lá atrás, né, são centenas de regulações, né, então tudo isso precisa ser priorizado, como você falou, isso vem no plano anual de auditoria, né, e dentro de cada auditoria a gente tem que ter um papel ali de estudo na fase inicial de cada trabalho de auditoria, onde a gente tem que identificar quais são os requisitos regulatórios, os principais requisitos, as principais entregas para o regulador, o que que é aquilo que está expresso de uma forma categórica na norma, que tem que ser feito. Às vezes, a norma também ela traz princípios, e eu acho que esse é o maior desafio para a gente enquanto auditor, né? Entender o princípio por trás ali da norma que ela traz, com esse princípio ela não dita assim, ó, você tem que fazer A ou B, né? Ela fala, ó, você tem que manter o A e o B dentro do prato. Então, você tem que entender enquanto auditor esse princípio e conseguir olhar para o processo que você está analisando e emitir um parecer. Ó, o princípio está sendo respeitado, não está, na prática está acontecendo problema A, B ou C. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje enquanto auditores é entender esse viés principiológico que tem sido trazido muito nas últimas regulações, né, principalmente de SUSEP. Elas têm vindo muito mais nesse viés principiológico. Então, quando a gente faz ali um programa de auditoria e tenta entender, emitir um parecer sobre esse princípio, a gente tem que explorar muito mais o assunto, né, fazer muito mais questionamentos. Muitas coisas se tornam práticas ali no dia a dia de uma forma que é difícil você até identificar, né? Se está sendo uma violação ou não, ou se aquilo ali de fato é uma rotina que está violando o princípio. Então, a própria 416, que é a de gestão de riscos, que é a nossa principal regulamentação, né, para fins de gestão de riscos e compliance, ela é muito principiológica. A gente tem que entender ali e fazer essa avaliação de uma forma muito principiológica, mas também muito bem fundamentada, né? Então, ao mesmo tempo que ela não frisa o que é que tem que ser feito é, de ponta a ponta, né? Isso o regulador preferiu, a partir de um certo ponto, fazer assim justamente pelo princípio da proporcionalidade, cada empresa tem a sua realidade, ela delega para a gente, confia para a gente, como auditores, dar esse parecer, né? Então, a gente acaba apoiando realmente o regulador quando a gente emite um relatório e quando o regulador começa uma fiscalização, uma das primeiras coisas que ele pede são os relatórios de auditoria, né, do último ano, dos últimos 2 anos, e eles vão fazer a leitura desses relatórios e vão entender se eles têm alguma coisa para se preocupar ali ou não, e eventualmente podem chamar até a auditoria para entender mais sobre determinado assunto, justamente por esse viés principiológico, né? E existe também um outro viés de implementação de norma. A gente pode apoiar também durante ou logo depois da implementação de uma nova norma, dando a visão de riscos e a visão de controle de processo do que a gente já conhece do processo, o que está mudando, onde que pode ser gerada uma fragilidade, tudo isso de um viés consultivo, né? Então, a carga regulatória é muito grande, a gente tem aí a lei do contrato de seguro e resseguro nova aí, por exemplo, e no âmbito de seguros e resseguros, e ela vai gerar um trabalho, já tem gerado um trabalho bem grande de adequação, né? Então, esse é um exemplo prático do que está acontecendo agora, né? Então, a gente pode apoiar dessa forma. Obrigado, viu, Thiago. Carol, não sei se você chegou a acompanhar a pergunta que eu fiz de forma geral antes de você cair ou foi pela metade? Mas pelo que eu entendi, você estava perguntando até pela resposta do Thiago. Perguntou sobre como a auditoria apoia nessas questões Isso. do Por conta regulador. desse nível de complexidade regulatória, né, como que a auditoria interna pode apoiar a gestão no cumprimento falando diretamente no cumprimento dessa estrutura. Obviamente, muitos dos processos que estão por trás ali do seu plano de auditoria interna tem um viés regulatório, ele resvala em alguma norma, em alguma legislação, mas quando a gente fala especificamente do atendimento dessa estrutura, como que a auditoria interna pode, como tem apoiado no dia a dia. E, inclusive, apoiando o órgão relador, assim como o Thiago comentou, né? Normalmente, quando eles vão fazer alguma fiscalização, entra em contato ali com a auditora interna, pede um resumo dos relatórios, do plano de ação, de repente, de uma estrutura de controles. Então, como que vocês têm feito esse bate-papo com o órgão regulador para poder apoiar a administração?
A gente tem essa questão da conversa com o regulador, que aí, de novo, a questão que eu falei do auditor bilíngue. Então, a gente consegue traduzir muitas vezes para o regulador o que a primeira linha está fazendo, mas não consegue mostrar para eles. Então, a gente consegue falar ali a mesma língua de que realmente ela está fazendo, talvez não consiga falar com as palavras que ele espera, mas o risco ali ele está contornado. Então, a gente consegue fazer esse meio de campo entre o regulador e a área, né? Olha, ele pediu uma política tal, mas talvez um outro normativo que você tem aqui também atenda. Vamos ver o que que a gente tem aqui para atender o regulador. Então, não precisa ser tudo cara crachá. A auditoria consegue fazer esse meio de campo aí, fazer essa tradução. Os trabalhos, todos os trabalhos, a gente olha, né, se tem algum normativo ali que tá batendo naquele trabalho, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ter uma atenção. E no dia a dia, acho que de forma prática, a auditoria pode participar aí de duas formas. Tem a questão do gap analysis, então você já sabe qual o normativo que vai vir. Você pode fazer um diagnóstico para a gestão. Olha, o normativo fala isso, nosso processo está assim, então a gente vai precisar fazer esses movimentos, essas adequações aqui para atender o regulador. E tem a questão também de olhar a efetividade do processo. Acho que com essas mudanças rápidas, normalmente o jurídico, o compliance, eles correm para alterar as políticas, para que as políticas reflitam ali o que o regulador falou. Mas não necessariamente tem um alinhamento com a primeira linha. Então, não necessariamente os processos são adequados corretamente, ou tem um treinamento. Não necessariamente a primeira linha entendeu aquele juridiquês ali do regulador e sabe o que é para fazer na prática. Então, quando a auditoria entra, a gente acaba vendo essa efetividade. E muitas vezes a gente corrige ali a rota dos processos, né? Então, a política, a gente fala, a política está ok, ela reflete o que o regulador pediu, mas no dia a dia a gente precisa fazer alguns ajustes aí para conseguir garantir que tudo que o regulador pediu a gente vai conseguir entregar no final. Então, com isso, a gente se antecipa um pouco ao regulador, né? A auditoria consegue mostrar esse valor aí, atuando de uma forma mais proativa. É mais ou menos como uma auditoria de certificação de qualidade, né? Você tem a auditoria atuando ali de forma Isso. preventiva e consultiva para ver se as políticas estão sendo seguidas, os processos estão sendo cumpridos, para que quando o órgão certificador ali venha visitar, a gente não tenha surpresa, né? Mas funciona mais ou menos nesse sentido. É melhor eu me antecipar do que sofrer uma sanção, uma multa do órgão regulador, né? Dói muito menos no Exatamente. A bolso auditoria você está ali para investir ajudar, né? dói muito menos do bolso você investir ali para poder corrigir aquela situação, aquele processo que resvalava aquele normativo, do que você do jeito que deixar do jeito que está ou ser surpreendido com uma autuação. Né? Pelo menos é o que a gente espera que seja, né? Esse é o nosso papel. Tá? E aí, já passando para o próximo bloco aqui, falando um pouco de tecnologia e transformação digital, eu vou direcionar a primeira pergunta para a Kelly. Eu acho que no dia a dia ela deve estar ouvindo falar bastante, lidando bastante com isso. Eu sei que transformação digital, seja nas empresas, seja no nosso dia a dia, a gente fala de uma série de tecnologias, mas não tem como deixar de falar de inteligência artificial, né, dos nossos processos, seja nos processos de auditoria interna, de risco, de controle das operações de negócio. Então, o que eu queria ouvir um pouquinho da Kelly, né, do ponto de vista dela de consultora, o que ela tem enxergado nas empresas, principalmente que tem ali um apelo regulatório, né, tem um órgão, tem um regulador por trás, seja ele de previdência, financeiro, bancos, enfim, como que essas empresas têm enxergado essa questão da transformação digital e a utilização de inteligência artificial, seja nos seus processos de negócio ou seja nos processos de apoio, como risco, auditoria, controle, outras áreas de apoio. Eu sei que quando você vem com uma tecnologia dessa, você vem com um conjunto de riscos embarcados, de privacidade de dados, de vazamento, enfim, e até pela integridade da informação que é inserida ali e disseminada. Como que, do ponto de vista de consultoria, você tem enxergado isso nos últimos meses? É uma preocupação, tá? Os riscos de tecnologia, né? Tanto os riscos de tecnologia, o que que essa tecnologia ela pode ofertar, né, para as pessoas, o que que a IA pode trazer hoje, quais são os riscos que chegam também para organizações com o uso dessa IA, tá? São fatores muito preocupantes para organizações, porque a gente sabe que ao mesmo tempo ali que a IA vai facilitar também a táticas de ataque, né, que inclui aí malware, exploração de vulnerabilidade, ela também pode ser aumentada dentro das organizações. Então, é essencial usar IA hoje, ou usar
os sistemas aí de automação para avaliar a efetividade desses testes, né, que a auditoria faz, mas também existe a preocupação muito grande também com esses ataques que pode vir a empresa ficar mais vulnerável, tá? Então, as empresas têm procurado bastante a gente para saber o que a gente tem de oferta de IA, o que a gente consegue automatizar, quais os testes ali, né, de efetividade que a gente pode ofertar com o uso da IA, os riscos, né, que a gente consegue utilizar e automatizar, mas também existe essa outra preocupação aí com o lado do ataque também, tá? Que é uma preocupação de todos. Legal. E aí, Tiago, Carol, aí eu queria entender de vocês, até fugindo exatamente do script, da forma como eu tinha definido, para a gente poder otimizar aqui o nosso tempo, né, direcionar para vocês nesse sentido. Hoje, vocês utilizam ferramentas dessa natureza? Como que esse tema está sendo tratado, a inteligência artificial, dentro do processo de vocês, seja da utilização da inteligência artificial por parte do negócio, seja por parte da primeira, segunda e terceira linha, e como que vocês têm visto isso no dia a dia. O que a gente tem visto aqui, até passando um pouco do meu ponto de vista aqui, eu tenho visto no nosso dia a dia, né, nos processos comerciais, por exemplo, a ferramenta da Perint, ela tem ali uma inteligência artificial embarcada. Ele funciona ali como um suporte de primeiro nível, trazendo visões ali de risco, de controle, apoiando ali no entendimento e na utilização da plataforma, isso numa primeira onda. Depois, numa segunda, terceira onda, ela vai trazer ali processos mais cognitivos, mais interações, mais automações. E a gente percebe que em alguns clientes, principalmente quando são em clientes de setores regulados, né, como fintechs, empresas do setor financeiro, normalmente essas IAs elas são bloqueadas. Eles sequer conseguem utilizar a IA que está dentro da nossa plataforma numa POC, numa avaliação da ferramenta. Então, por mais que seja uma tecnologia que está tá trazendo benefícios, tem muita empresa se blindando, acho que por conta justamente do que a Kelly falou, a questão do risco que ele vem embarcado nessa tecnologia e como se proteger. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, começando primeiro pelo Thiago, depois pela Carol, como que isso está no dia a dia da empresa que vocês trabalham e como vocês têm enxergado isso dentro do plano de auditoria interna de vocês. Como foi falado, né, a inteligência artificial ela traz em si um mundo muito novo, muito mais amplo e que está crescendo muito mais rápido do que naturalmente a gente consegue acompanhar, né? Então, existem uma gama de riscos aí que a gente precisa entender do ponto de vista de perímetro, de até que ponto a IA executa alguma atividade aqui dentro do ambiente da organização, ou até o risco de vazamento, né, de informações. É importante você definir esse perímetro, né, para o utilizador, né, se a companhia utiliza um Copilot da vida, um ChatGPT, enfim, se ela, como é que ela está fazendo em termos de políticas para fazer a sua delimitação e a sua segurança no final do dia, para que um documento não vaze, para que a própria IA não execute nada dentro do nosso ambiente. Então, existe uma preocupação do ponto de vista não só de terceira linha, mas também de segunda, do ponto de vista de segurança da informação, e que a gente precisa estar acompanhando o tempo todo, né? Aqui, particularmente, a gente tem feito testes, não foi liberado de uma vez, também não está para todo mundo, então os ambientes vão sendo liberados aos poucos, né? E as funcionalidades também, justamente para a gente entender como é que está o comportamento da inteligência em si, e até que a gente consiga também aplicar as regras de segurança e manter um ambiente seguro. Tudo isso também é importante pensar na parte de continuidade, né? Quando você libera esse tipo de acesso, né, que abre muitos horizontes que a gente não tem visualização, né? Você olha para um prompt, você faz perguntas ou dá comandos ali, e por trás ele está fazendo muitas outras operações ali, registrando informações, transacionando, criando documentos, né? Dependendo da IA, ela cria documentos para você, então você precisa tomar cuidado com isso e também estabelecer regras bem precisas. E essa parte de continuidade de negócios, ela é importante do ponto de vista de se tiver uma ruptura, como é que você faz depois para voltar? Como é que você recupera o seu ambiente, né? Então,
Isso tem sido também uma preocupação aqui do nosso ponto de vista de auditoria, se a gente tem o nosso plano de continuidade de negócios, a nossa infraestrutura de TI, como é que ela está estruturada, se ela consegue pensar nesse tipo de cenário. Então, são coisas que a gente tem começado a pensar aqui também. Obrigado, Thiago. Acho que bem em linha com o que o Thiago falou, é preciso delimitar, você precisa entender ali o seu apetite a risco e vendo, deixando claro que a gente é uma empresa conservadora, é o que você falou, a gente está dentro ali de uma indústria financeira, então é onde a IA vai chegar por último, porque a gente não é uma empresa criativa, inovadora, a gente é uma empresa que tem um pouquinho menos, a gente tem mais aversão ao risco do que determinados segmentos. Então é importante a gente ser conservador para a gente garantir também os nossos participantes, a gente garantir uma segurança tecnológica. E a auditoria tem que funcionar dando esse caráter consultivo, mas sem funcionar como barreira, né? Acho que é muito fácil para a auditoria falar, não, não usa não, não, isso é muito perigoso, não vamos mudar assim não, continua aqui um ambiente seguro para a gente não Importante. correr risco. Então, é importante a auditoria estar junto com a primeira linha, aprender com a primeira linha, aprender, estudar e também delimitando ali. Lembrando que a inteligência artificial, eu sempre falo para a minha equipe, pode usar o ChatGPT para fazer perguntas, para entender o processo? Pode, mas trata ele como um estagiário. Revisa, não confia em tudo que ele diz, não. Você vai ter que revisar e a opinião vai ser sua. Não dá para pegar o que o ChatGPT falou e jogar para dentro do trabalho e achar que aquilo ali é a verdade absoluta. Então, ele está ali aprendendo mais do que a gente, né? Está aprendendo com a gente. Então, acho que tem que ser conservador, sim. Acho que o ramo financeiro, previdência, seguros, a gente precisa ir com calma nesse assunto, mas precisa ir, não pode ficar para trás também. Acho que a Sim, auditoria tem que atuar ajudando. o apetite ao risco é acho que bastante conservador em relação à exposição, né? Legal. Bom, gente, a gente vamos passar aqui para o último bloco de perguntas, né? E assim como a gente fez com as demais, né? Vou consolidar tudo numa única observação. E aí depois, finalizando a opinião de cada um de vocês três, a gente já parte para o encerramento. Lembra que eu comentei, né, que ia passar muito rápido, a gente dificilmente ia conseguir passar por tudo. E se a gente não fizesse essas consolidações, a gente já está no primeiro ou segundo bloco de perguntas ainda. Mas acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo aqui e vamos para nossas últimas considerações, né? E aí eu queria entender de vocês, quando a gente fala do futuro do setor de previdência, de seguro, resseguro, seja no sentido dos riscos do negócio, como que vocês, né, dentro da visão de vocês como auditor, como que vocês enxergam esse processo no futuro, esse negócio no futuro, daqui 5, 10 anos, e o que vocês precisam fazer para se atualizar, para se estruturar, para continuar dando o apoio relevante que vocês dão para a empresa onde vocês atuam, levando em consideração todas essas transformações de negócio tecnológico que tendem a vir aí nos próximos 5 ou 10 anos. Começar pela Carol. Depois a gente vai para o Thiago e depois a gente pede para a Kelly dar aquela roupagem consultiva, como ela também tem observado o segmento de forma geral também. Acho que nos próximos 5, 10 anos, a gente vai continuar com os mesmos riscos, né? Investimentos, atuarial. Acho que não tem muito como fugir disso no mercado de previdência. Mas tem um risco que eu acho muito importante, que eu acho que é um pouco subestimado, que é a questão do choque geracional. Então, para a previdência, a gente está dialogando aí com a geração Z. A minha geração faz piada o tempo todo com a geração Z, né? Eu sigo o Instagram com piada sobre a geração Z no trabalho. Ah, ele pediu férias, ele se deu férias, e ele não tem. Levou os pais para conversar sobre o trabalho. Então, tem toda essa questão que para a gente é um choque. Mas é essa geração que vai entrar na Previdência. Então, a Previdência ela está intimamente ligada com essas próximas gerações que estão vindo, que são imediatistas, e a gente está falando sobre estabilidade financeira. Eu estou falando que eles têm que poupar um pouquinho agora para o futuro. É uma geração que não quer falar de futuro, que não quer falar sobre estabilidade financeira. Então, a primeira linha ali, ela vai precisar se adequar para conversar melhor com essa geração. E a auditoria não vai poder engessar a primeira linha. Então, a gente também vai ter que entender como a primeira linha vai atuar para trazer essas novas gerações que precisam de outro ritmo, de outra conversa, sem a gente engessar. Não adianta eu falar, ah, não pode ser, a conversa não pode ser por WhatsApp. Você precisa entrar no portal, logar, colocar sua senha, mudar sua senha a cada não sei quantos dias,
essa geração não vai entrar. Eu falei, então não quero participar de uma coisa tão burocrática nesse sentido. Então, a auditoria ela vai precisar rever seu posicionamento, ela vai precisar dar opiniões mais úteis nesse sentido. Senão, a gente vai engessar o processo e a gente vai perder a relevância nos próximos 5, 10 anos. A gente vai virar uma auditoria de conformidade. Então, deixa a auditoria ali só para ver se a gente está de acordo com a legislação e a gente perde nosso papel estratégico. Então, eu acho que, além da gente aprender a lidar com essas novas ferramentas, eu acho que isso é o presente, né? Acho que os auditores já estão aí se entender com novas ferramentas, com novas tecnologias. A gente precisa também mudar um pouquinho a cabeça para a gente apoiar a primeira linha nessa mudança de processos que vai ocorrer, a gente querendo ou não. Complementando aqui a Carol, do ponto de vista da Austral, que a gente trabalha com grandes riscos, né? É um segmento que não é varejo, né? Então a gente está falando de um tipo de risco que ele é praticamente único, né? Em alguns casos. É um seguro de uma plataforma, de um navio, é um seguro de uma usina. Então a gente tem ali desafios que são relacionados ao clima, que é um tema que tem sido muito falado recentemente, são os riscos climáticos, os catastróficos, que a gente tem falado bastante. Tem a preocupação com ESG em si também, e tudo isso vai de encontro nos nossos processos que já são rotineiros aqui, né, dentro da parte de subscrição. Tudo isso vai precisar ser contemplado, né, de uma forma precisa, de uma forma que de fato interfira na precificação, porque no final do dia a seguradora, né, e a resseguradora ela busca um retorno com uma sinistralidade boa. Então a gente vai precisar aferir de uma forma mais precisa o risco no final do dia. Então todos esses temas que têm surgido, né, de risco climático, ESG, transição energética também, tudo isso vai precisar ser refletido dentro dos processos de subscrição, dos processos de sinistros. E, como a Carol falou também, a gente vai ter que conciliar tudo isso para não se tornar uma auditoria que vai estar ali só para cumprir o checklist, né? A auditoria já lutou muito para sair desse plano de ser só um preenchedor de checklist. E a gente precisa agora, na verdade, continuar se atualizando e, e se atualizando no sentido de manter-se contextualizado com as mudanças que estão aí a todo dia. A gente falou de inteligência artificial, por exemplo, e isso está aí para ficar. Não adianta você falar que, não, não usa. Você está usando, o seu celular usa isso, né? Tem aquela brincadeira, fica falando 10 vezes a mesma palavra com o celular com a tela desligada, daqui a pouco aparece recomendação para você. Tá aí, tá na sua vida, né? Os anúncios são isso, enfim, tantas coisas que a gente às vezes nem se dá conta que utilizam a inteligência artificial. A gente precisa entender o meio no qual a gente já está inserido e fazer ponderações e considerações que continuem sendo estratégicas, que continuem sendo úteis e que chamem a atenção e chamem os executivos que não são dessa geração Z de agora, são de outra geração lá de trás, e que interesse a eles discutir e trazer para a mesa e discutir estratégias, de tomar decisões acerca desses temas. Então, a gente, no apanhado geral, tem realmente esses novos riscos que estão surgindo aí do ponto de vista daqui da Austral e tudo isso vai precisar ser depurado, né, para chegar no executivo de uma forma útil e contextualizada, né? Ontem, Tiago, a gente teve esse mesmo bate-papo aqui, mas com empresas do setor de eletricidade, né, de energia elétrica. Estava o pessoal da Energisa e com o pessoal da como que é? Qual que é? Da Speak Brasil. E quando a gente fez essa pergunta, como você se enxerga daqui a 10 anos, cara, o principal ponto de preocupação foi a questão ambiental e a matriz energética, que a forma como a gente gera e comercializa a energia hoje no Brasil e no mundo, né, ele vai ser totalmente diferente daqui 5, 10 anos. E conversa bem com isso que você falou, né, que a forma como o mercado vem se transformando, especificamente no setor de eletricidade, e como que isso também resvala a questão do seguro, do sinistro, e como vocês precisam se preparar para isso também. É engraçado como as coisas se conectam, né? E Sim, aí, com certeza. É só e aí complementando um Kelly, último detalhe. pois não, Thiago. Tudo isso, do ponto de vista de seguros e resseguros, a gente está aqui, na verdade, para puxar e dar uma segurança, como o próprio nome diz, né? Dar um colchão, dar uma segurança para o mercado, para a economia, né? Então, tudo isso se conversa naturalmente, como você estava bem falando.
Kelly, por favor, aí suas considerações do ponto de vista de consultoria, o que você tem enxergado aí do lado consultivo, como as empresas têm enxergado, e até quando você fala dos seus processos internos da Stefanini, como que vocês estão se planejando para se adequar ao que o mercado vai trazer para os clientes de vocês aí nos próximos 5, 10 anos, especificamente para as empresas dos setores mais regulados, como que a gente está falando hoje. Uhum. O que a gente se prepara aqui, né, aumento na sofisticação dos ataques, como a gente já falou, e é uma coisa nova, né? Ela vem proporcionar muito benefício para a vida das pessoas, contudo, ela traz ali também bastante riscos e vulnerabilidades aí para novos ataques, tá? Então, ataques de ransomware, ataques de phishing, eles se tornarão mais personalizados e difíceis de detectar, tá? É isso que a gente enxerga. A gente enxerga uma expansão da superfície de ataque, né? Porque assim, os dispositivos conectados e interconexões com o sistema só aumentam a vulnerabilidade a cada dia. Então, quanto mais dispositivos eu tiver conectado à rede, mais vulnerabilidades eu tenho ali, mais eu tenho que aumentar minha superfície de ataque. A computação em nuvem também, terceirização dos serviços, né, de cadeia de suprimentos digitais, ela tem riscos também de ataque em cascata, né? Ele vai lá, consegue explorar a vulnerabilidade da minha cadeia de suprimentos, logo ele consegue chegar até, até mim, né, até aí o alvo, e complexidade regulatória também, né, as regulamentações de proteção de dados, elas se tornam cada vez mais rigorosas e abrangentes, né, a necessidade de conformidades com o padrão de segurança cibernética, ela vai aumentar, então, isso gera também o desenvolvimento de habilidades em todos, né, em conhecer um pouquinho o que que é cibersegurança, quais são os controles, o que que eu preciso adotar de tecnologia para eu estar seguro, os treinamentos aí, né, constantes em o que que é um risco cibernético, como que esses riscos eles podem, né, deixar eu vulnerável como elo mais fraco dentro da organização, que são as pessoas. Então, tudo isso precisa evoluir, né, para uma forma da gente enxergar que os riscos cibernéticos, eles podem aí ocasionar grandes perdas aí para as organizações hoje, né. Hoje já está no nosso dia a dia, daqui 5 ou 10 anos isso daí pode ser, ainda, né, um fator, muito, muito essencial, né, para as organizações estar olhando para esses riscos de segurança, tá? Beleza, obrigado. Bom, gente, então chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Aprendi bastante aqui, pelo menos da parte de previdência, seguro, a terminologia. É legal ver vocês falando, a forma como vocês conhecem, dominam os processos. Imagino que as pessoas que estiveram aqui presentes, que atuam nesse segmento também, pôde aprender um pouco mais. Gostaria de convidar para fazer suas considerações finais e para a gente poder encerrar nosso bate-papo de hoje e a gente cumprir a nossa agenda, tá? Vamos começar pela Kelly, que acabou de falar. Então, Kelly, por favor, faça suas considerações finais, depois a gente passa para a Carol, para o Thiago, e a gente agradece pela participação de todos que esteve acompanhando a gente até agora, e mais uma vez a participação de vocês. Tá bom, pessoal. A confiança e a segurança dos dados, elas são fundamentais tanto para a auditoria interna quanto para qualquer outra área, né? A auditoria interna, ela desempenha um papel crucial na proteção dos ativos da empresa, na garantia de conformidade regulatória e na promoção de uma cultura de ética e integridade. Então, o que que a gente precisa, né? Adaptar as novas tecnologias e processos para que a gente consiga ser um agente de transformação, né? Impulsionando a adoção de novas tecnologias e metodologias para otimizar esses processos e agregar valor à organização, ok? Muito obrigada a todos. Da minha parte aqui, eu gostaria de trazer assim uma reflexão. A gente, enquanto auditores internos, a gente tem que entender nosso papel aqui no final do dia dentro da companhia, né? Se a gente fosse pensar a companhia como um todo, como uma carro de Fórmula 1, né? Uma equipe de Fórmula 1, né? Existem regras ali, né? Determinadas. E o piloto ele quer ganhar a corrida.
né? A gente, enquanto auditores, a gente não pode ser o freio para poder parar o carro 100%, né? A gente tem que trabalhar ali para o carro não sair da curva, né? Para otimizar e aumentar o máximo de eficiência, né? Para que a companhia atinja seus objetivos no final do dia. A gente está aqui para apoiar e para poder proteger e agregar valor para a companhia. Não é engessar, como foi muito falado aqui esse termo. A gente não está aqui para poder paralisar a companhia, para poder ser o defensor do não. Então a gente precisa entender que o nosso papel ele precisa estar sinérgico aí com a companhia, a gente precisa entender a estratégia da companhia, a gente precisa trazer pontos úteis nos nossos relatórios, trazer mensagens adequadas, qual é o problema de uma forma precisa, qual é a causa de uma forma precisa, qual é o nível de severidade desse problema, de uma forma que os executivos consigam entender a importância desse apontamento, desse problema que a gente traz, sempre pensando no final do dia na companhia, na defesa da companhia e no aumentar o valor da companhia, né? Então, essa consideração que eu queria trazer e também agradecer a Perinit pelo convite e dizer que foi um prazer aí dividir esse painel com a Carol, uma amiga também de muito tempo, com a Kelly também, que conhecia, e com o Leandro também, agradeço também o convite. Obrigado, Thiago. Eu queria agradecer o convite, eu acho que aprendi bastante aqui com o Thiago, com a Kelly. Agradeço, Burbo, o convite. Eu acho que o recado o Thiago sintetizou bem pela parte de auditoria, a Kelly pela parte de cyber. Acho que o que se espera de um auditor é isso, que a gente agregue valor, que a gente esteja constantemente em movimento, para que a gente não seja só um defensor do não, como bem disse o Thiago. Então, mais uma vez, obrigado, gente, pela participação. Se vocês que estão aqui, os painelistas, quiserem depois dar uma olhada, ver como foi a performance de vocês aqui no evento de hoje, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E para o pessoal que está participando, que está acompanhando, caso vocês queiram rever, né, o que foi dito hoje, também fique à vontade, o vídeo vai estar disponível, provavelmente a partir de amanhã, né, lá no nosso canal do YouTube. Ele vai passar por assim que finalizar, que vai passar por um processo de renderização, mas depois vai estar disponível, tá bom? Obrigado, gente. Tenham uma ótima semana. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.